Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 18º estudo bíblico do ano de 2025, onde vamos trazer mais um tema relevante para a nossa vida cristã. Que Deus esteja com todos vocês neste momento e nesse 18º estudo bíblico do ano de 2025. Estudaremos na nossa 18ª aula de hoje sobre a pessoa do Espírito Santo. Iniciando a nossa 18ª aula de hoje, estudaremos sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das três pessoas da Santíssima Trindade e é quem trabalha na nossa vida sem parar, junto com o Pai e o Filho. Vamos agora para o primeiro tópico da nossa aula de hoje. Nesse primeiro tópico vamos estar falando sobre características do Espírito Santo como uma pessoa divina. Primeiro, eterno. Segundo, onipresente. Terceiro, onisciente. Quarto, criador. E em quinto e último, capacidade de interceder por nós. Então essas são as principais características do Espírito Santo como uma pessoa divina. Temos também outros questionamentos sobre a pessoa do Espírito Santo que devemos trazer em destaque. Primeiro, como pessoa ele fala. Segundo, como pessoa ele se entristece. Terceiro, como pessoa ele se alegra. Em quarto, como pessoa, ele possui vontades. Em quinto, como pessoa, ele guia e ensina. Em sexto, como pessoa, ele intercede e geme. Em sétimo, como pessoa, ele ensina e chama outras pessoas. Em oitavo, como pessoa, ele tem amor. Em nono, como pessoa, ele possui inteligência e habilidade. E em décimo, como pessoa, ele convence o homem do pecado. E em 11º e último, como pessoa, ele tem ciúmes de nós. Então esses são os principais questionamentos sobre a pessoa do Espírito Santo. Vamos agora para o segundo tópico da nossa aula de hoje. Nesse segundo tópico falaremos sobre os símbolos do Espírito Santo. Primeiro símbolo do Espírito Santo, a água. O segundo símbolo, nós temos o azeite. Terceiro símbolo, nós temos o vento. Em quarto símbolo do Espírito Santo, nós temos o fogo. Em quinto, nós temos o orvalho. Em sexto, nós temos o vinho. Em sétimo, nós temos o selo. E em oitavo, nós temos a nuvem e a luz. Em nono, nós temos a unção. E em 10º e último, nós temos a pomba. Primeiramente, a água simboliza a purificação e o novo nascimento no batismo. O azeite representa a unção do próprio Espírito Santo. Já em relação ao vento, o vento simboliza a presença do Espírito Santo. Em relação ao fogo, o fogo ele simboliza a energia transformada do Espírito Santo. Em relação ao símbolo do orvalho, o orvalho é a ação de refrescar, nutrir e purificar. Em relação ao símbolo do vinho, o vinho simboliza a alegria, a bênção e a abundância. Em relação ao símbolo do selo, o selo indica o caráter indelével da unção do Espírito Santo. Em relação ao símbolo da nuvem e a luz, são símbolos da presença divina e do poder de Deus. Em relação à unção, a unção é sinal de curas das pessoas. Em relação ao símbolo da pomba, a pomba é o símbolo tradicional da paz e do Espírito Santo que descansa sobre Jesus no batismo. Então, aí são os principais símbolos do Espírito Santo.
Vamos agora para o terceiro e último tópico da nossa aula de hoje, que agora vai falar sobre a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo é essencial para a vida cristã, pois ele nos dá a presença de Deus e nos guia na verdade e na vontade de Deus. Vamos agora para a conclusão da nossa aula de hoje. Mas o que nós aprendemos com essa aula de hoje sobre a pessoa do Espírito Santo? Aprendemos que o Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. E aprendemos também que ele tem características como uma pessoa divina. E também tem vários símbolos e uma importância para a vida cristã. Então essa foi a nossa 18ª aula do ano de 2025 do nosso estudo bíblico Conectados com a Palavra. Agradecemos a todos vocês que acompanharam mais uma aula do nosso estudo Conectados com a Palavra. Espero contar com todos vocês na próxima aula.